بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa sexta aula sobre a explicação do livro É Jesus Deus, como a gente vem explicando. E ainda a gente não saiu da primeira evidência, que é uma evidência o que a gente pode falar que trabalha com a lógica e o raciocínio humano. Como a gente viu que o autor ia citar muitas evidências e argumentos que falam sobre o que? A lógica humana, o raciocínio humano, que não concorda o que? Com essa crença de Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus seja sobre ele, ser o que? Um Deus. A gente viu que nas últimas duas aulas a gente falou sobre o senhorio de Jesus. Será que ele é o Senhor? No sentido não que a gente sabe que ele foi chamado de Senhor muitas vezes na Bíblia, a gente sabe disso, mas a gente está querendo dizer, será que ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas? Essa que é a pergunta. Jesus, filho de Maria, é o Senhor? Depois a gente vai ver também, será que o Pai e o Filho, segundo a Bíblia, é a mesma pessoa? Isso aí também é muito importante a gente analisar isso. O Pai dentro da Bíblia e o Filho. Será que é a mesma pessoa, o Pai e o Filho? Isso aí a gente vai ver quando a gente fizer o estudo. Ele vai citar aqui o autor. Então, a gente viu que é impossível ele ser o que? O Senhor. E trouxemos evidências e argumentos que mostram dentro da Bíblia. Hoje a gente vai continuar com esses argumentos. Então aqui o autor fala o que? Por outro lado, se o Messias fosse Deus, ou Filho de Deus, ou Senhor, ou Filho do Senhor, esse aqui, Filho de Deus, a gente vai ver, foi citado na Bíblia. Isso aqui tem que ver, é um assunto que é diferente que o contexto, diferente do que a gente está falando, porque a gente aqui está falando se Jesus é Deus, não é se Jesus é Filho de Deus, ali é outro assunto. Para não vir, mas ele é o Filho, é o Filho de Deus, não é Deus, é o Filho de Deus, é outra coisa, é outro assunto. Também a gente vai tocar nisso na aula, inshallah. Ou Filho do Senhor, ele teria convidado as pessoas para adorá-lo. Aqui é adoração. Hoje a gente vai falar sobre isso, adorar. A gente citou nas outras aulas o que? Sobre adoração, e até na aula passada trouxemos versículos claros e explícitos falando sobre o que? A adoração, que devemos adorar somente a Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, como no Alcorão. Não há divergência entre esses três livros, que a gente deve adorar somente a Deus o Altíssimo. Hoje a gente vai ver Jesus o adorador, Jesus o orante, Jesus o temente, Jesus o piedoso. A gente vai ver isso na aula de hoje. Então, ele tinha que convidar as pessoas para adorá-lo. Isso, logicamente, agora, irmãos e irmãs, pensando, agora Deus o Altíssimo ordenou ou não ordenou a adoração a Ele? A unicidade de Deus, o que é? A gente adorar somente a Ele, a gente suplicar somente para Ele, a gente exaltar somente a Ele, a gente glorificar somente a Ele. Então, logicamente, isso está certo. Deus ordenou os seres humanos a adorar. Agora, Jesus ordenou isso pelo contrário. Jesus adorou, Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus glorificou a Deus, Jesus louvou a Deus. Tudo isso a gente vai ver o que? Na aula de hoje, inshallah. E isso seria registrado abundantemente
dos evangelhos, porque o Senhor convida as pessoas a adorá-lo. Isso aqui ninguém vai entrar o quê? Em divergência. Tanto o muçulmano, como o cristão, como o judeu. Todos vão concordar que o Senhor ordenou a gente o quê? Adorar Ele. Porque Ele é seu Senhor, que os cria e sustenta, dá-lhes vida e a morte. Então Ele merece ser adorado. Mas na realidade o Messias nenhuma vez mencionou expressamente que havia convidado as pessoas a adorá-lo, dizendo: adore-me. Tem agora versículos que Jesus fala: ó multidão, me adorem, eu sou Deus encarnado, eu sou o Senhor dos céus e da terra, eu sou o Criador, eu que criei vós. Tem versículos assim, você não acha? Porque Jesus falava o contrário disso, incentivava as pessoas e mostrava para as pessoas o caminho de Deus, a senda reta. Então isso aqui é um ponto muito importante que a gente vai o quê? Tocar também. O Messias nenhuma vez mencionou expressamente que havia convidado as pessoas a adorá-lo, dizendo: adore-me. Deus me livre de dizer isso. Deus me livre de dizer isso. Claro, de colocar palavras na boca de Jesus que Ele falou o quê? Para adorar Ele. Pelo contrário. E Deus é veraz quando diz no Alcorão, descrevendo a seus profetas, que são a elite de sua criação, as melhores pessoas. Deus escolheu essas pessoas, são as melhores pessoas que Deus o que? Criou, os profetas. Olha o que Deus fala no Alcorão: é inadmissível que o homem, a quem Deus concedeu o livro, a sabedoria e a profecia, diga aos humanos: sede meus servos, em vez de o serdes de Deus. É impossível e não é aceito isso. Que os profetas, em vez de pregar a palavra de Deus, em vez de ensinar a palavra de Deus, em vez de incentivar as pessoas para adorar somente a Deus, eles falarem o quê? Adorem nós, em vez de Deus. Então isso aqui, esse versículo foi revelado, que está no 3,79 do Alcorão, foi revelado por dois motivos, a gente pode falar. Dois motivos. O primeiro a gente pode falar quando vem o que? Os cristãos de Najran, que é uma região. O que eles falaram? Vocês adoram Jesus, ou seja, como que a gente pode falar? Deixa eu ver a tradução, como que seria melhor. Eles falam o que para os muçulmanos em Najran, nessa região? Jesus ordenou a gente o que? Adorar a Ele. Por isso que Deus o que revelou esse versículo. É inadmissível que o homem, ou seja, o profeta aqui, a quem Deus concedeu o livro, que é o livro sagrado, a revelação de Deus Altíssimo, a sabedoria e a profecia, que Ele vai dizer o que? Diga aos humanos: sede meus servos, me adorem, vocês são os meus servos. Então Jesus não falou isso. Aqui Deus Altíssimo que está negando que Jesus pediu para o povo que adorar a Ele. Agora a segunda explicação também que podemos dar, essa que foi narrada pelo Muqatil e o Bahaq, que são dois sábios que explicaram o Alcorão. Agora tem a explicação do primo do profeta, Ibn Abbas. Ele fala o quê? Fala que isso, quando o profeta Muhammad, que passa sobre ele, fala sobre os judeus, falaram: vocês o que? Querem que a gente adore Muhammad? Judeus falando da Medina: vocês querem que a gente adore Muhammad? Aí Deus revelou que esse versículo: é inadmissível que o homem a quem Deus concedeu o livro, que aqui seria o que? O Alcorão, a sabedoria, que pode ser o que? Os ditos proféticos, e a profecia, ou seja, escolheu ele como profeta de Deus, como mensageiro de Deus, vai falar para as pessoas o que? Sede meus servos. Por isso que o profeta Muhammad, que passa sobre ele, sempre deixou claro que ele é um servo de Deus, que ele é uma criatura de Deus, que Deus o enviou para o que? Ensinar a nós, instruir a nós a palavra de Deus.
Então tem essas duas explicações. E o profeta também fala que é sobre ele. Quando eles falaram, ó Muhammad, os judeus, e alguns cristãos naquele tempo falaram, ó Muhammad, você quer que a gente adore você e toma você como Senhor? O profeta falou, glória a Deus, glória a Deus. Não fomos ordenados a não ser para adorar a Deus, e dessa forma que Ele me ordenou, ou seja, a unicidade de Deus. E Ele não me ordenou isso, ou seja, isso que vocês estão falando, de eu ordenar e falar para vocês me adorarem, isso Ele não ordenou. Como a gente viu em vários versículos, todos os profetas pregaram a palavra de Deus, pregaram a unicidade de Deus, o monoteísmo. E a gente se aqui, na primeira explicação, o livro aqui seria o o Evangelho. Na segunda explicação seria o Corão, dependendo do profeta, que foi esse versículo revelado. Mas como a gente viu, irmãos e irmãs, os profetas sempre negaram adoração a eles. Eram pessoas humildes, até quando alguns companheiros do profeta se ajoelharam para ele, ele falou para eles, levantem, vocês não foram ordenados a fazerem isso, se prostrem somente para Deus, ou disse, ensinando para eles a não fazer aquilo, que eles não foram ordenados a se prostrar para o profeta, e sim somente para Deus. Ou seja, o profeta que passou sobre ele sempre nos falou, nos ensinou, eu sou servo de Deus, eu sou profeta de Deus, eu sou uma criatura, eu sou o filho de Adão, eu sou que nem vocês, um ser humano. Então incentivou nós ao monoteísmo puro e à unicidade de Deus. Este versículo sagrado ao Corão significa que nenhum ser humano a quem Deus revela o seu livro e o faz juiz entre a sua criação e escolhe como profeta, aqui faz juiz, ele interpretou o autor, al-hukm, que é citado no versículo, como o governo, julgar, também é uma opinião correta. Então, ele não faz não concede o livro para essa pessoa, que é a revelação de Deus, ou torna ele um juiz, para julgar de acordo com as leis de Deus, e também faz ele um profeta de Deus, faz escolhe como profeta, e então ele diz às pessoas, adorem-me em vez de Deus, mas o profeta veraz convida as pessoas a adorar a Deus, e não infringir os direitos, que são as leis, os mandamentos, de seu Senhor e guardião. Esse é o trabalho dos profetas. Se a gente vê Moisés, a mesma coisa. Se a gente vê Elias, a mesma coisa. Davi, Salomão, nenhum falou me adore. A gente citou vários versículos da aula passada sobre adoração do profeta Davi, que passou por ele nos Salmos, e também do profeta Salomão nos Provérbios. Então são vários versículos falando sobre adoração somente para Deus o Altíssimo. Agora vamos ver um pouco sobre a oração, porque Jesus não é o Senhor, e sim um servo de Deus. Orou como todos os profetas oraram. Não foi só ele, mas como todos os profetas oraram. Agora, se a gente vê a Bíblia, está repleta das orações de Jesus, cheio de versículos, centenas e centenas de versículos falando sobre a oração de Jesus, e todas elas são modelos e ensinamentos para nós. São ensinamentos que ele deixou para como a gente deve adorar a Deus. Agora, por exemplo, quando a gente faz o sinal da cruz, Jesus rezou essa oração? Não rezou. Entenderam? Agora a gente vai ver aqui as orações que a Bíblia fala que Jesus ensinou. Aqui a gente vai citar vários versículos de como Jesus orou. Vamos começar com Lucas 3:21.
Ou vamos citar primeiro 11:1, que é a oração dominical. A oração dominical, que é a oração do domingo. A oração do domingo. Preste atenção nesses versículos, tá? Para quem quer ver na Bíblia, essa aqui é a tradução do Almeida, Revista Corrigida, para quem quer procurar. O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho. Agora os versículos é do 1 até o 4, são 4 versículos. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. O que Jesus estava fazendo aqui? Orando. E os discípulos, observando ele orar, o que falaram para ele? Jesus ensina a gente a orar, como João, o profeta João, filho de Zacarias, ensinou os seus discípulos a orarem. O que os profetas faziam? Por que vocês não notam que sempre os discípulos comparam Jesus com João ou com os profetas? Eles não comparam ele com Deus. Eles tinham, agora a gente vai ver, eles tinham essa crença dentro dos corações deles que Jesus é servo de Deus, que Jesus é profeta de Deus. Então ele fala, eles, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os profetas, o que ensinavam para os discípulos deles? A oração. É um mandamento de Deus, é a ordem de Deus. Como Moisés ensinou o povo hebreu, a oração, a adorar somente a Deus, a glorificar somente a Deus, a louvar somente a Deus, um Deus único. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus aqui está ensinando o quê? A oração. Para quem? Para os discípulos. A oração dos discípulos era em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Preste atenção. E ele lhes disse, Jesus: quando orardes, quando vocês forem orar, dizem, Pai, santificado seja o teu nome. Qual o nome que devemos santificar nas nossas orações? O nome de Deus, do Pai, de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino é de quem? De Deus. Isso que Jesus ensinou. A gente santificar o nome de Deus. A gente crer que o verdadeiro reino, que o reino que prevalece é o reino de Deus Altíssimo. Entendeu? Agora outro. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Quem que nos sustenta? O pão aqui é o sustento. Quem dá o sustento para a gente? Deus Altíssimo. Isso aqui, para a pessoa entender o que esse cara quer falar com isso. O que está trazendo esses versículos? Isso aqui é o senhorio. Isso é o senhorio. São atributos do Senhor que Jesus não possuía. Primeiro atributo, ser adorado. Faz parte do senhorio. Deus era adorado ou não era? Adorado, não há o que? Divergência nisso. Que devemos adorar. Tanto o judeu como o muçulmano como o cristão entram em acordo nisso, que Deus deve ser adorado. Faz parte dos atributos do senhorio de Deus. Segundo, santificar o nome de Deus também faz parte dos atributos dele. Que a gente deve só santificar a quem? O nome de Deus. Outra coisa, o sustento, ou o reino, o reino pertence a quem? A Deus, faz parte do seu senhorio. Ele é o único que é o soberano, o rei dos reis, o soberano. Depois, o sustento é de quem que vem? Quem proveu o sustento? Quem concede o sustento? Deus Altíssimo. Então isso tudo entra o quê? No senhorio de Deus. Tudo isso Jesus a gente vai ver que não possuía. Nenhuma dessas coisas. Depois, perdoa-nos os nossos pecados. Quem que perdoa? Deus Altíssimo. Ele está ensinando
que o perdão dos pecados, quem que perdoa? Deus Altíssimo. O padre, quando tu vai confessar lá para ele os pecados, isso aí não é um ensinamento de Jesus. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a gente o quê? A pedir, a suplicar, a clamar, a invocar Deus Altíssimo, que Ele é o único perdoador, Ele que perdoa os nossos pecados. Tu viu quando a gente lê a Bíblia, querendo o que entender, a gente vê que está tudo o que claro. Agora, eu sei que tem alguns versículos que vão falar, mas Jesus perdoou os pecados. A gente vai falar sobre isso. O que significa aquela passagem? Jesus perdoou os pecados. Será que Ele perdoou por si? Agora, se eu perguntar para vocês uma coisa, só para a gente, já que tocou nesse assunto, para não... A gente vai ter uma aula somente disso. Jesus perdoou os pecados. Mas agora, resumindo, Deus Altíssimo revela para os mensageiros revelações ou não? Vai falar sim, tudo bem. Agora, se Deus Altíssimo revelou para Jesus que essas pessoas estão o quê? Perdoadas. Deus o quê? Perdoou essas pessoas. Ele falando que perdoa os pecados, Ele está notificando a eles uma revelação de Deus Altíssimo revelada a ele, que essas pessoas estão perdoadas. Não que Ele perdoa o quê? Por si, pela vontade, porque a gente vai ver que a vontade dele não é feita, e sim a vontade de quem? De Deus. Tudo isso a gente aqui vai citar e vai explicar o que significa isso. Então aqui o que Jesus está falando para ele? Explicando como suplicar, como orar. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Tudo isso aqui são súplicas. Essa oração aqui que Jesus está ensinando é como suplicar. Uma prece está ensinando o quê? Para os discípulos. Como quem que ensinou isso antes de Jesus? João. Que segundo a Bíblia ele é mais velho que Jesus por 6 meses. Segundo a Bíblia ele é mais velho que Jesus por 6 meses. Então João também ensinou isso para os discípulos, como Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ensinou o quê? A unicidade de Deus. Se a gente vai suplicar, suplicamos para Deus. Se a gente vai pedir perdão, pedimos para Deus e para ninguém mais. Então isso aqui o quê? É claro, é a mesma coisa que a passagem que a gente viu sobre ele negar o quê? Negou ser Deus. Jesus negou muitas vezes, não é só uma vez. Jesus falou a um homem que chamou de bom, perguntando-lhe: por que me chamas de bom? Ninguém é bom exceto Deus. Negou ou não negou a divindade? Negou. Se ele fosse Deus, correto, você está certo, eu sou o único bom. Eu sou o único Deus verdadeiro, e toda bondade pertence a mim, toda benevolência vem de mim, toda clemência vem de mim, e abençoado sejas você, ou tu. Então, simples. Deixa claro. Quem que vai ficar com dúvida depois disso? Tem alguém que vai ficar com uma dúvida? Só Jesus, pelo contrário, o que? Negou. Eu não sou bom. Bom é aquele que me enviou. Bom é Deus. Ele fala o quê? Bom é Deus. Aqui ele nega o quê? A divindade. Versículo o quê? Claro. Isso aqui tem em Lucas, para quem quer pesquisar, 18, 19 em Lucas. 18, 19. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, exceto Deus. Aqui é claro que ele nega a divindade. Ele nunca falou o que era o que é Deus, para negar, na verdade, né? Para não vir alguém falar, ele está falando que negou a divindade. Se ele nem afirmou que é Deus, como que ele vai negar? A gente sabe disso. Mas o versículo que deixa claro que Jesus entendia isso, que Jesus sabia que a benevolência, que a bondade absoluta, ou a plena bondade, a plena misericórdia, ou a misericórdia absoluta, ou a benevolência absoluta, ou a clemência absoluta,
é de Deus o Altíssimo. Isso que Jesus o que? Negou. Porque ele não é o que? Deus. Então aqui, irmãos, ficou claro a oração dominical. Quem quiser o que? Procurar. Agora a gente vai ver o outro sobre o batismo. Vamos falar o que? Que ele estava aqui orando. Lucas, capítulo 3, que é versículo 21 e 22, que é sobre o batismo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O que Jesus estava fazendo? Orando. Orando para quem, Jesus? Para quem Jesus ora? E alguns versículos agora vai mostrar para quem ele ora. Esse aqui já mostrou a oração dominical. Mas agora tem outros versículos que também vão mostrar que Jesus orava para o Deus Todo-Poderoso, para o único que merece adoração, para o único digno de adoração, como ele fala em Marcos 12, 29. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. É o único Deus verdadeiro. Jesus orou para esse Deus, que enviou ele, que criou ele, que escolheu ele como profeta, que ele foi concedido por um milagre de Deus, o Altíssimo, o nascimento dele. Então aqui está o que? Lucas 3, 21, para quem quer o que? Pesquisar. Agora outro, Lucas 5. Isso aqui é só o que? São centenas, não tem como trazer todos. Se a gente trazer todos da adoração de Jesus na Bíblia, a gente vai ficar o que? Mais do que 10 aulas só falando sobre o que é a adoração de Jesus. Não tem como trazer todos os versículos. Quando eu falo para vocês, não é 1, não é 2, não é 3. São centenas e centenas e centenas de versículos. Não estou exagerando. Vou trazer todos. Em cada o quê? Em cada aula. Agora, a cura do leproso. Curou quem? Leproso. Isso também é um milagre testemunhado dentro do Alcorão. Então, isso está no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 12 até o versículo 16. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. O homem implorando para ele: pelo amor de Deus, me cura. E a gente sabia, e eles sabiam que Jesus, que passou sobre ele, curava as pessoas que tinham lepra. Então esse homem estava o quê? Desesperado. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Jesus falou: quero te curar. Ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Jesus o quê? Curou essa pessoa. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado, por Jesus, das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. No fim, o que Jesus fez? Se retirou para os desertos, ou seja, se distanciou das pessoas e foi orar. Orar para quem? Para Deus Altíssimo. Agradecendo a Deus Altíssimo por ter concedido a ele o milagre da cura. Quem concedeu para Jesus o milagre de curar as pessoas? Deus Altíssimo. E também isso aqui, quem quer ler também, lê a passagem que começa no versículo 17 desse mesmo capítulo 5 de Lucas, que é o versículo 17, que é a cura do paralítico, que Jesus cura. No fim, as pessoas começam a glorificar e louvar a Deus. Depois, quando ele faz os milagres de Jesus, as pessoas começam a adorar, glorificar
louvar a Deus o Altíssimo, depois do milagre, do paralítico. A gente vai citar depois outra ocasião, inshallah. Agora Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. A eleição dos 12 discípulos. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a quem? A Deus. Está aqui, ó. E passou a noite em oração a Deus. Jesus orava para quem? Para Deus. Agora, vamos fazer o que? Um raciocínio humano, lógico, que todos os seres humanos o que? Entendem. A oração é para quem? A primeira pergunta. Falar, a oração é para Deus. Correto, tá bem. Agora devemos adorar a Deus? Ele vai falar para ti, sim. Devemos adorar a Deus. Deus, ele adora ou é adorado? Fala, Deus é adorado. As pessoas, os servos, as criaturas adoram a Deus. Correto, tá bem. Jesus é Deus? Sim, é Deus. Ele vai falar, tudo bem, correto. Se Jesus é Deus, Jesus não pode adorar, como a gente viu. Não pode adorar, porque ele deve ser adorado, sendo ele Deus. Ele não pode o quê? Adorar. Ele vai falar para ti, sim. A gente deve adorar a Jesus, tá bem. Então aqui no versículo o que diz? Subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Nessa lógica, Deus adorou Deus. Entenderam? Deus adorou Deus. Se Jesus é Deus e ele adorou a Deus, Deus adorou a Deus. Tem como? Logicamente, a pessoa tem que ser o quê? Humilde. A pessoa que é fanática, que não quer entender, essa pessoa que Deus guia. Não estamos conversando com ela. Estamos conversando com uma pessoa que quer entender. Tem como Deus adorar a Deus? É impossível isso. Então, se Jesus adorou a Deus, Jesus é uma coisa e Deus é outra. Jesus aqui é o adorador e Deus é o adorado. Segundo o que? A língua aqui. Qualquer pessoa vai entender isso. Quem orou a Deus? Jesus. Jesus é o orante e Deus é o que? O adorado. Como que Jesus vai ser Deus? Tem lógica? Se tivesse lógica, agora, vamos falar assim, se fosse possível isso, se fosse possível, de Deus adorar a Deus, por que Jesus não explicava isso, esclarecia? Se isso fosse um problema, olha onde eu quero chegar. Se isso fosse possível, vamos falar que tem um fanático, uma pessoa que não quer entender, vai falar para ti não. Jesus é Deus e Jesus orava para Deus. É assim que ele vai falar. Tudo bem. A gente vai falar, as pessoas que estavam com Jesus, vendo aquilo, eles tinham esse problema na cabeça que a gente está tendo agora. Como Jesus é Deus e Jesus orava para Deus? Isso aqui é um problema com qualquer ser humano vai passar com isso. Os discípulos não tinham esse problema. Você já viu um discípulo falar: Jesus, como que tu vai adorar a Deus se tu é o Deus? Se tu é o Criador? Se você é Deus, como que você vai orar para Deus? Tem algum discípulo que falou isso? Por que não falou? Qual que é a resposta? Porque sabia que ele era profeta de Deus. Sabia que ele era servo de Deus. Por isso que eles nunca falaram Deus e Jesus. Jesus adorando a Deus. Jesus orando para Deus. É normal para eles. Eles viram uma coisa normal. Um profeta. Por isso que eles falaram: Jesus, ensina a gente a oração como João ensinava. João orava ou não orava para Deus? Orava. Jesus orava ou não orava para Deus? Orava. Ensinou os discípulos ou não ensinou? Ensinou. Profeta de Deus. Os discípulos nunca tiveram esse problema que a gente está citando aqui. Nunca tiveram. Porque os discípulos sabiam que Jesus era o quê? Um profeta, mensageiro de Deus. Deixa só, no fim a gente responde essa pergunta. E quando já era o dia, chamou a si os seus discípulos
E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus o quê? Deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas, Iscariotes, que foi o traidor. Para falar que eu não li o que? Todo o contexto. Então aqui, a eleição dos 12 discípulos mostra, e é um versículo que, claro e explícito, que Jesus orava o que? Para Deus. E os discípulos também oravam o que? Para Deus. E não tinham nenhum problema com Jesus o que? De orar para Deus. Porque eles sabiam que ele era um servo, um profeta, um mensageiro de Deus orando para Deus. Mesma coisa quando João orou para Deus. E eles sabiam que João ensinava os discípulos a oração. Também não tinha nenhum problema. Quando Moisés orou para Deus, não tinha nenhum problema. Mas quando tu fala que Jesus é Deus e Jesus ora para Deus, como que a gente vai entender isso? Isso é irracional. Não tem como a gente compreender isso. Por isso que fala que é mistério. Tudo bem. Só isso não é uma explicação. Isso é um mistério para a fé. Eu creio nisso. Tudo bem. Respeitamos. Mas tu consegue explicar isso logicamente. Que uma mente humana consegue o que? Entender. E a gente viu em vários versículos o que? Que Deus Altíssimo ordenou nós adorar a Ele. E Jesus não fez isso. Mais um motivo para a gente ver o que? Que Jesus não é Deus. Agora a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Está em Lucas 9, versículo 18. Lucas 9, versículo 18. E aconteceu o que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? A multidão fala: quem que sou eu? O que eles falam de mim? E respondendo eles, disseram: João Batista. E outros da multidão dizem: Elias, profetas de Deus. E outros que é um dos antigos profetas que ressuscitou. O que a multidão falava sobre Jesus? Profeta. Ou João Batista, que também era profeta, ou Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, voltou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Chamou ele de Deus, Pedro? Falou: tu é o Messias de Deus. Tu é o Messias que Deus Altíssimo que enviou. O Corão confirma ou não confirma que ele é o Messias? É o Messias. Pedro falou que ele é Deus. Falou que ele é o Messias. Que é o Cristo, que é uma palavra aqui grega, né? Cristo, uma palavra grega. Que significa o que é ungido. Como a gente já explicou várias vezes essa palavra. O Mashiach no hebraico. Então, até no árabe, Mashiach significa o que é ungido. Então, o Cristo falou: o Cristo de Deus, tu é. Tu não é Deus, é o Cristo de Deus. Agora uma pessoa quando fala: olha, você é o engenheiro da Petrobras. Tu é Petrobras? Tem alguém que vai entender isso? Tu é um trabalhador do Mercado Livre. Não, tu é o Mercado Livre. Tem alguém que vai entender isso? Essa aqui é a resposta do quê? De Pedro. E a multidão também tomava como profeta. E a gente sabe que o Messias, de acordo com as profecias, ele também é o que? Profeta de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse nisso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Aqui acaba o que? Esse capítulo. O que eles falaram? Que ele era o que? O Cristo de Deus e não Deus. E ele orando, como a gente viu. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava orando ou não estava? Orando para Deus. Sempre Jesus orava. E sempre ensinava os discípulos o que? A orarem, a terem paciência, que o socorro de Deus chegará, como todos os outros profetas. Agora também Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. E saindo,
foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram, andando com ele os discípulos. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Jesus, o que está ordenando aqui? As pessoas a orarem, as pessoas a rezarem para Deus Altíssimo. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Orava de quê? De joelhos, Jesus. Dizendo: Pai, está chamando quem aqui, Jesus? Está suplicando quem? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não tem vontade, a gente sabe. A vontade é de Deus, Altíssimo. Qual a vontade que vai ser feita? A de Deus. Jesus aqui está orando, está suplicando, está pedindo para quem? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Se queres, olha o respeito, olha a educação com o Senhor, o servo. Olha o respeito de Jesus para suplicar. Se queres, não ordenando, se queres, passa de mim este cálice. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Confortava quem? Jesus. Precisa ser o que? Confortado. Como qualquer servo. Sente tristeza, sente medo, como qualquer servo. E posto em agonia, orava mais intensamente. Orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grades, gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Orou para Deus, suplicou para Deus, ordenou as pessoas a orarem para Deus e a suplicarem para Deus. Quem que faz isso? Os profetas de Deus, os servos, as criaturas, eles que fazem isso, irmãos e irmãs, eles que fazem isso, não Deus. Como a gente viu, Pedro falou: tu é o Cristo de Deus. Como a multidão falou: é João Batista, é Elias, é um dos profetas que voltaram, que ressuscitaram. Profeta. Nenhum fala o quê? Que ele é Deus. Tem várias as passagens. Aqui a gente vai citar o quê? Vamos resumir. Aqui também Lucas 5:16. Jesus orou no deserto. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Isso a gente já citou, né? Aqui, antes de escolher os 11, citamos também. Aqui em Mateus 11:25-27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E Jesus aqui está orando para quem? Está suplicando para quem? Está glorificando a quem? Está dando graças a quem? A Deus. Graças te dou. Toda graça é para quem? Toda glória é para quem? Todo louvor é para quem? Para Deus. Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra. Jesus é o Senhor do céu e da terra. Tem um versículo que fala que ele é o Senhor do céu e da terra. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse aqui o que está em Mateus. Agora 6 também. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos que estavam sentados igualmente, também os peixes. Orou na alimentação, aquele dos 5.000. Depois da alimentação também ele orou. São vários os versículos, irmãos e irmãs, que aqui
A gente trouxe eles do que resumido, não com, aqui com contexto. Isso aqui a gente vai ver também na próxima aula sobre as orações. A oração da Bíblia de joelho tem vários versículos. E no coloca que encontra que estão O quê? orando de joelho. Na Bíblia tem vários versículos orando de joelho. É inclinação, né? E aqui no Corão não se aprende. Tem vários versículos também no Corão que falam para a gente se inclinar, se prostrar, como tem na Bíblia, prostração e a inclinação. E de joelhos também. Agora vem. Ah, tem no Corão. Vários versículos também. Isso a gente fez uma aula, se lembram, sobre a oração dos profetas, que a gente trouxe os versículos, tanto do Alcorão como do Antigo Testamento e Novo Testamento, falando que os profetas se prostravam, também se ajoelhavam, orando para Deus. Isso a gente já o que citou. Que a gente já citou também. Aqui também, ó, em João, isso aqui a gente não citou. Aqui, ó. Mas a hora vem, e agora, e quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Adorar a quem? A Deus Altíssimo. Também um versículo que é claro. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores, quem são os verdadeiros adoradores? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Quem adora quem? O Pai, um único Deus, Criador dos céus e da terra. Esses são os verdadeiros adoradores. Mas quem adora três deuses são os verdadeiros adoradores? Não. Segundo Jesus, os verdadeiros adoradores, como está em João 4:23, são os que adoram o Pai, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Se Jesus fosse Deus, ele teria buscado adoração para si mesmo, uma vez que não o fez. Ao invés disso, buscou adoração para Deus nos céus. Ele, portanto, não era Deus. Então, são vários os versículos na Bíblia, são claros, explícitos, falando que Jesus o que não era Deus. E até os discípulos, quando a gente vê Pedro na confissão ali, fala: tu é o Cristo de Deus, tu é o Messias de Deus, tu é o enviado. O Messias quem é? O enviado de Deus. Esse é você. Agora, por que Jesus não falou: Pedro, eu sou o próprio Deus, eu me encarnei e vim para a terra? Então é o próprio Deus que veio para a terra, encarnado, andando pela terra. Não, é o Cristo de Deus. Por isso que, logicamente, se eu falar para ti: olha, eu trabalho no governo brasileiro, eu trabalho na embaixada brasileira da Noruega, tu vai falar que eu sou embaixada brasileira da Noruega? Tu trabalha lá, tu é um trabalhador. Então, quando ele fala, ele é o Cristo de Deus, ele é Deus. O Cristo é Deus e Deus é o Cristo. Entenderam? Não tem como, é claro. Isso aqui, claro que a gente vai repetindo, às vezes as pessoas falam: o que esse cara aqui é repetindo? É uma coisa clara para a pessoa que entender. As palavras aqui não é minha, não sou eu que estou falando, sim o que é um discípulo, que é um dos maiores ou o maior discípulo de Jesus, Pedro. Ele fala o quê? É você o Cristo de Deus. E ninguém nega isso. Nós muçulmanos não negamos isso, que ele é o Messias, Jesus, filho de Maria. Foi citado várias vezes no Corão como nome o quê? De Messias. Não negamos isso, que ele é o Messias. Os judeus negaram, sim, a gente sabe disso. Os cristãos acreditam que ele é o Messias? Acredito que ele é o Messias. Mas o que tem a ver Messias com Deus? Messias é o Deus. Isso que a gente está... Aqui a gente não está o que nessas aulas, vendo o que, porque foi chamado de Pai, porque ele é o Filho. Aquilo é outro estudo. Aqui a gente está só mostrando que Jesus não é Deus. Não é segundo o Alcorão. Segundo o Alcorão é claro que ele é um profeta, mensageiro de Deus. Mas também segundo a Bíblia é claro
que ele é um profeta mensageiro de Deus. Agora, se a gente vê os primeiros cristãos, os discípulos, acreditavam nele como que? Profeta de Deus, mensageiro de Deus. E até quando eles fizeram aquele concílio de Nicéia para falar sobre a natureza de Jesus, não teve pessoas que falavam que ele era profeta ainda, que ele era mensageiro. Isso é depois de quantos anos? 300 anos. E no primitivo, alguém falava que Jesus era Deus. Os próprios discípulos chamavam ele o que? De profeta. E quem conhece Jesus mais do que os próprios discípulos? Isso tudo é para a gente o que, irmãos e irmãs? O que? Refletir. Também, Jesus também ele fala que Deus é maior do que ele. Depois ele fala também que Deus é maior que todos, em João. Deixa claro. Nega ele ser bom, como a gente viu em Lucas, falando que o único que é bom é Deus, exceto Deus. São vários versículos, não é um, não é dois, são centenas de versículos que provam isso. Ele era comparado com os profetas. Além dele ser chamado de profeta ele mesmo, os discípulos dele falarem que ele é profeta, a multidão falarem que ele é profeta, ele também era comparado com os profetas. Tem Deuteronômio, que é 18, se eu não estou enganado, quando Moisés fala que vai levantar entre vós um profeta. Os cristãos falam que é Jesus. O que Moisés fala ali? Profeta. Ele está falando sobre um profeta que vai se levantar. Vocês falam que é Deus. Você está falando profeta. Moisés fala profeta que vai vir se levantar. Como que vira Deus? E a gente já explicou isso várias vezes. Não tem como ser profeta e ser Deus ao mesmo tempo. Agora, quando tu fala filho de Deus, é Deus. Logicamente falando, filho de Deus. Ele é o filho de Deus, é Deus. É o filho dele, não é Deus. Também não encaixa com Deus. Tudo isso. Cristo de Deus, não é Deus, é o Cristo de Deus. Tudo isso, irmãos e irmãs, a gente tem que o quê? Prestar atenção. Depois a gente vai começar na outra aula sobre o quê? A segunda evidência, que ele vai falar o quê? Sobre se o Messias é Deus ou Filho de Deus, nem em livros anteriores ao Evangelho, como a Torá, os Salmos, nem no livro que veio depois do Evangelho, que é o Corão. Não há nenhuma evidência para provar a declaração que o Messias, que Jesus é Deus, nem no Corão, que é posterior aos Evangelhos, e nem a Torá e os Salmos, que são anteriores aos Evangelhos, ou o Novo Testamento, podemos falar melhor. Não prova, não tem uma evidência. É baseado no que essa crença? No que é baseado isso? Isso é baseado no que? Qual que é o fundamento? Se bíblico não é fundamento, bíblico não é. É fundamento da onde que foi trazido isso. Isso é que a gente quer entender, a gente vai explicar. Da onde que foi trazido? Quem que tornou Jesus Deus? Quem que fez ele Deus? Foi os discípulos? Não. Os discípulos eram crentes, tementes a Deus, piedosos. O Jesus mesmo se fez como Deus? Não. Pelo contrário, falaram que era servo de Deus. Como a gente vai ver em vários versículos, ele falando que é o quê? Servo de Deus. Enviado por Deus. Tudo isso, irmãos e irmãs, a pessoa tem que o quê? Estudar, ler. Não estou falando aqui, eu estou com a verdade absoluta nas minhas mãos. Só estou falando para ti, vai lá e lê. Isso que eu falo, vai lá e lê. E pergunta. Para quem fala que ele é Deus, pergunta esses versículos. Como que são explicados? Me explica esses versículos. Porque não é um ou dois, para te falar, isso aqui é isolado, tudo bem. Quando tem centenas, tudo é isolado. Tudo é fora de contexto. Centenas, é tudo fora de contexto. Os discípulos também. Porque quando ele foi perguntado, Pedro ali, quem sou eu? Porque não falaram, teu Deus, teu Todo-Poderoso. Se os discípulos falaram para ele, me ensina Jesus a orar. Por que não falaram, Jesus, a gente quer orar para ti. Queremos te adorar, Jesus. Não, Jesus me ensina a orar. Para quem? Para Deus. É tudo o que é questão da pessoa ter humildade e entender. Não precisa o que a pessoa pegar, abrir toda a Bíblia, ler de capa em capa para entender. Tem vários versículos que tu pode, começando por eles, tu já vai começar a entender. Que Jesus não pregou o quê?
que ele era Deus e não pregou que ele era o Criador e não falou que ele é o Altíssimo. Nada disso, pelo contrário, falou que é um servo de Deus, como todos falaram. E aqui a prostração também, separei, mas não deu tempo hoje para falar. Deixamos para a próxima aula, quem quer ir e ver. 26:39, Mateus, Jesus o quê? Colocando o seu rosto, se prostrando. Mateus 14:35, os discípulos de Jesus faziam o mesmo também, em 17:6. Em Mateus, também se prostrando, oravam, se prostrando para Deus o Altíssimo. Humildes, devotos a Deus o Altíssimo. São servos. Nenhum deles enxergava Jesus como Deus. Nenhum deles se prostrava em adoração para Ele. Vamos te adorar, Jesus. Quando viam Jesus, pare, fica parado, a gente vai te adorar agora. A gente vai te glorificar. Por isso que eu falei, leiam para vocês verem Lucas ali, quando ele cura o paralítico. Ali é uma das maiores evidências que tem na Bíblia. Quando ele faz a cura aquele paralítico, as pessoas se voltam a adorar a Deus, a glorificar a Deus. Jesus se zangou? Não se zangou. Ele sabe que esse milagre foi concedido por Deus Altíssimo, e não pelo poder dele, porque só quem tem o poder é Deus. Ele não se zangava. Jesus se zangou quando ele falou agora, quando o cara falou para ele, ó, tu é bom, chamou ele de bom. Se zangou ou não se zangou? Se zangou. Por que se zangou? Porque ele sabe que o bom verdadeiro, que a bondade, a benevolência pertence a quem? A Deus. Aí ele se zangou. Então, mexendo o que? Com a divindade de Deus, ele se zanga. Eu não sou bom, bom é Deus. Entenderam? Quando eles oravam para Deus, suplicavam para Deus, glorificavam Deus, tão certo, Jesus não fazia nada, apoiava, deixava. Quando ele entra em Jerusalém, em cima do jumentinho, que segundo os cristãos é a profecia 9:9 de Zacarias no Antigo Testamento, quando eles falavam, este é o profeta Jesus de Nazaré, se zangou? Não se zangou. Como não estivesse acontecendo nada. É verdade, eles estão falando verdade, eles não estão fazendo blasfêmia. Jesus era o que? Um ensinante, um temente. Por isso, quando aquele cara em Lucas falou, tu é bom, ele viu, ó, aqui está querendo significar outra coisa. Calma, eu não sou bom, bom é Deus. Entendeu? Corrigiu ele, falou o certo. Em Lucas 24:19 também, quando Cleopas é sua mulher, segundo é Maria, irmã da Maria, mãe de Jesus, então era tia dele. Segundo algumas explicações, mas não está escrito o nome. Mas o importante é que eram 2 discípulos. Um deles é Cleopas, ou Cleófas. Quando ele fala que Jesus é um profeta de Deus, grande em obras e em palavras, perante a Deus e perante todas as pessoas, Jesus corrigiu ele. Jesus falou, não fala isso, eu sou Deus, escutando tudo. Por quê? Porque estavam falando verdades, estavam falando aquilo que Deus Altíssimo revelou. Se fosse blasfêmia, Jesus era o primeiro a corrigir essas pessoas. Então são várias evidências que a gente vai ver nesse livro, que não tem como Jesus ser Deus. E a gente sabe que Deus Altíssimo não tem fraquezas, não tem imperfeição. Deus não tem fraquezas, não tem imperfeição. Deus é perfeito, onipotente, tudo pode. E Ele que enviou os profetas e os mensageiros para ensinar o povo a adorarem somente a Ele. Que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja. E facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido. E guie todas as pessoas a senda reta. E guie nós a senda reta. E firme nossos corações na senda reta, e facilite para nós as boas ações, e aceita de nós as boas ações, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente,
e não castigue a gente no túmulo. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.